E aí eu já estou fazendo uma distinção do que é Wicca de bruxaria para demarcar outras formas e daquilo que a gente chama também de bruxaria, que hoje está muito em voga, né? Hoje existem muitas outras formas de fazer bruxaria que não somente a Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. E no vídeo de hoje eu quero trazer a reflexão para vocês de quais são pilares e fundamentos essenciais daquilo que caracteriza a religião Wicca. Desde já, eu peço para que você deixe o seu like, comentário, compartilhe com amigas e amigos interessados no tema, ative o sininho e se inscreva para poder receber notificações e acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu fiquei refletindo há alguns dias sobre quais são os fundamentos essenciais daquilo que a gente pode caracterizar a Wicca e caracterizar uma prática de bruxaria como wiccaniana. E aí eu já estou fazendo uma distinção do que é Wicca de bruxaria para demarcar outras formas e daquilo que a gente chama também de bruxaria, que hoje está muito em voga, né? Hoje existem muitas outras formas de fazer bruxaria que não somente a Wicca. E por isso que eu estou demarcando esses fundamentos como algo basilar para a gente voltar sempre às nossas fundações. O que é fundante na Wicca? O que vai caracterizar aqueles pilares que a gente pode delimitar aquilo que a gente está praticando e vivenciando como algo wiccaniano ou como Wicca. E eu separei 13 pilares, escrevi 13 pilares que eu considero que são fundamentais e que vão caracterizar em conjunto, e isso é muito importante pensar, que é um conjunto também, não é somente apartar eles que a gente pode dizer isso é o Wicca, ou isso não é o Wicca, enfim. A ideia é da gente poder pensar que eles trabalham em conjunto e funcionam como um todo. Então eu escrevi 13 pilares para a gente poder pensar e caracterizar os fundamentos do que a gente pensa como Wicca. E é importante também enfatizar com vocês que esses fundamentos eu trouxe dentro de uma característica que a gente pode pensar que é generalista da Wicca, que nós vamos encontrar em muitas, se não em todas as tradições e também autores de Wicca. Eu nomeei esses 13 pilares de: o primeiro seria uma prática de uma religião de bruxaria. O segundo, um caminho pagão. O terceiro, duoteísmo, isso é, a crença em uma deusa da lua e um deus de chifres. A crença, o quarto seria a crença na magia, que é inerente a nós e também a toda a natureza manifesta. Rituais de passagem, que aí nós poderíamos elencar tanto as iniciações, como também rituais de passagem que a gente pode pensar que são sociais do ponto de vista de casamento, funeral, batizado. Os rituais sazonais, que seriam aí as celebrações da roda do ano e os 8 sabás, mais as celebrações lunares. A produção de um sacerdócio e a necessidade desse sacerdócio como um vínculo interno com o coven e também externo com a sociedade. Instrumentos rituais que vão caracterizar aí a religião, muitos são muito proeminentes e fixos dentro de muitas tradições, como o Atami, por exemplo. Ritualística, o ritual como sendo algo inerente, o Wicca se comunica aí com o ritual. O modo de comunicação que a Wicca propõe com o divino é ritualística. O desenvolvimento pessoal e espiritual, isso é, treinamento e também desenvolvimento psíquico e mágico. Os covens e tradições. Ancestralidade, a ideia de ancestralidade, a Wicca como um caminho ancestral, mesmo que como um mito fundador, os ancestrais como aqueles que trazem inspiração a nós. O último, e muito importante, que engloba a ética, a responsabilidade pessoal e também a consciência de que a gente faz parte de um todo, que é: faça o que desejar se a ninguém prejudicar. O primeiro pilar vem a ser, então, a ideia de uma religião de bruxaria. Quando a gente fala de Wicca, a Wicca é sinônimo de bruxaria. Não de toda a bruxaria ou da bruxaria como um todo, mas é, sim, sinônimo de bruxaria. Tanto que quando Gardner apresenta a religião ao público, ele nem usa tanto o termo Wicca para se referir à prática, mas ele usa mais o termo bruxaria. Então a Wicca se pensa como uma prática de bruxaria também, mas uma religião na qual a bruxaria está ali permeada também, está ali como um pano de fundo e também entrelaçado, enfim. Tanto que até isso, pensando nas fundações e inspirações teóricas e antropológicas que o Gardner se valeu para pensar a Wicca, como
A Margaret Murray, ela até caracteriza que a bruxaria quanto religião, né, dentro aí dos seus escritos e reflexões, que ela vai dizer que haveria então uma bruxaria de caráter operativo, isso é mágico, feitiçaria, rituais que intentam um objetivo, alterar alguma coisa, como também é uma bruxaria de caráter devocional, isso é religioso, que envolve aí uma ideia de uma devoção a um deus específico, um deus da fertilidade, como ela propôs, enfim. Então, um dos pilares muito importantes para a gente poder entender a Wicca é que ela é uma religião de bruxaria. E o segundo pilar que engloba então esse lugar para pensar essa bruxaria é que a Wicca, ela também é uma religião pagã, ou seja, ela não é uma religião cujas bases do ponto de vista filosófico vão se embasar em ideias abraâmicas, ideias, por exemplo, relacionadas a um cristianismo. Então ela vai buscar os seus embasamentos e suas visões de mundo em outras crenças que são tidas e conhecidas então como pagãs ou foram nomeadas como pagãs na antiguidade. E que essas religiões vão ser centradas então na terra, nos ciclos sazonais, nas crenças politeístas e panteístas também, ideias de animismo, ideia também da ciclicidade das coisas, ou seja, que tem um foco, sobretudo, na natureza manifesta. O terceiro pilar que eu traria para vocês seria a presença de um duoteísmo. O que eu quero dizer por duoteísmo? Duas divindades. A Wicca entende a criação e a fundação da criação, ou também a sua prática apoiada em duas divindades, a deusa da lua e o deus de chifres, ou simplesmente a deusa e o deus. E essas duas divindades, elas estão permeadas em todas as práticas da religião Wicca, todas mesmo, tanto na prática da magia, tanto na prática dos ritos de passagem social, tanto nas práticas dos ritos sazonais e lunares. Eles estão presentes, a Deus e o Deus, quase como se fosse o grande motivador de todos os rituais, se não todos os rituais da prática da religião. E eles vão funcionar também como um símbolo, como uma energia, como também uma expressão de tudo aquilo que a gente acredita e que é dual do ponto de vista não opositivo, mas complementar a deusa e o deus, o masculino e o feminino, e para além somente dessa ideia generificante. Somente pelo pressuposto da bruxaria, a gente já poderia incluir a ideia de magia. Mas aí, pensando então que um outro pilar importante da Wicca é a crença na magia. A crença na magia na Wicca coloca em nós a ideia de que nós somos também moldadores da nossa própria realidade. E isso pode ter vários atravessamentos e aprofundamentos que caberiam até mesmo em um outro vídeo ou em uma outra reflexão. Mas o que eu quero dizer é que todos os wiccanianos, todos nós, acreditamos que somos capazes de realizar atos mágicos, ou seja, transformar a nossa realidade a partir da nossa consciência, e se não a nossa realidade, primariamente a nossa própria consciência, e fazendo até uma alusão à ideia de magia como a John Fortune trouxe. Outra questão que caracteriza e é um dos pilares fundantes da Wicca é a ideia de iniciação e também a ideia de rituais de passagens que envolvem aí casamento, nascimento, vida, morte, enfim. E nós temos então os rituais de iniciação, que é a entrada formal na religião e a entrada muitas vezes necessária e significativa dentro de um coven e também dentro de uma tradição. E a iniciação aí passa por um lugar de pensar a religião como uma religião que é iniciática. Não há problema você vivenciar a religião com os outros paradigmas e outros pilares que eu estou trazendo para você. Mas a iniciação é um pilar muito fundante porque é ela que vai propor essa ideia de um envolvimento sacerdotal, um desenvolvimento mágico, e é também a iniciação que vai propor a ideia de um sacerdócio, a ideia da entrada dos mistérios, até porque a religião Wicca é também entendida como um caminho, uma religião de mistérios. Mistérios tanto no sentido daquilo que a gente vai vivenciar e não consegue nomear a partir de palavras, mas apenas experienciar e sentir, como também mistérios no sentido daquilo que é velado a pessoas de fora. E nesse sentido, então, ainda dos rituais de passagem, nós teríamos a ideia aí de celebração desses ritos e marcos que são elegidos socialmente e que também demarcam a nossa vida e nossa experiência humana. Aí desde o nascimento, a gestação, nascimento, batizado, ritos de passagem que tornam a criança para a vida adulta, o menino, a menina, né? Enfim, nessa ideia aí ainda polarizada de gêneros, mas sobretudo na ideia também de propor como que isso marca e também nos coloca num aprofundamento em nós mesmos. É uma reverência diante a própria vida. Os rituais sazonais e as celebrações lunares são outro aspecto
e um pilar da religião Wicca. A Wicca entende e celebra essa ciclicidade da vida, e essa ciclicidade da vida, por sua vez, envolve a ideia de magia, envolve também a ideia de ritos de passagem, envolve também a ideia de vida, morte e renascimento. E também está aí exposto nessa roda do ano, né, nesses ciclos sazonais e também nas fases lunares, tanto os aspectos da deusa e do deus em interação, como também os aspectos da deusa em particular e do deus em particular, no qual nós procuramos nos afinar e compreender para poder apreender estes mistérios em nós mesmos e poder aí ampliar a nossa percepção de vida. E esses rituais sazonais, tanto os sabás, que são aí a roda do ano, quanto também os esbás, que são as celebrações. Algumas tradições celebram as fases da lua, né, como um todo, outras mais especificamente esbás de lua nova e esbás de lua cheia. Outro ponto fundante da religião é que a Wicca é uma religião de sacerdotes e sacerdotisas. Ou seja, ela não é uma religião apenas, ou que a gente pode pensar que é somente para um público devoto, mas ela é uma religião que implica a pessoa ao seu próprio desenvolvimento e a um ato devocional com os deuses. E para isso envolve não apenas rituais de iniciação, uma preparação, um desenvolvimento e um treinamento, mas também carregam valores, carrega aí virtudes necessárias para que aquela pessoa possa vir a ser considerada um sacerdote e uma sacerdotisa. Aqui eu vou unir já dois pilares, né? Tanto o pilar dos instrumentos mágicos. A Wicca é uma religião que trabalha com instrumentos, ferramentas. Vassoura, caldeirão, atame, bastão, pantáculo, cálice, castiçais, ou seja, são ferramentas que auxiliam simbólica e psiquicamente o praticante a alcançar um estado de consciência, e para que a gente possa vivenciar com toda a fidedignidade e profundidade esses instrumentos, é necessário também um aprofundamento, um treinamento, uma compreensão teórica e prática do que eles significam. E por sua vez, a religião Wicca é também e estritamente muito ritualística. Isso é, a nossa comunicação com o divino interno e com o divino externo é através e permeada por rituais. Os rituais funcionando aí como uma ponte, uma estratégia, também um alterar de consciência que é atingido através dessa ritualística e que vai criar então um sentido e também um caminho dentro da religião Wicca. Se eu trouxe para vocês que a Wicca é uma religião de sacerdócio e é também uma religião iniciática e de mistérios, isso envolve então um pilar que é o pilar do desenvolvimento pessoal e espiritual ou mágico ou psíquico, como você queira chamar. E isso é necessário então um treinamento. E esse treinamento dentro de um coven e de uma tradição, dentro aí de um caminho mais fundamentado da religião Wicca, nós vamos entender que é necessário a transmissão desse conhecimento e também um tutor ou alguém aí que vai ser responsável, uma alta sacerdotisa, um alto sacerdote, um iniciador, enfim, que vai propiciar para você, para as pessoas que estão dentro desse caminho, um treinamento, um segmento de desenvolvimento e do que é esperado também dentro desse desenvolvimento. Virtudes, habilidades, conhecimentos, tudo isso para poder vivenciar até mesmo esses pilares dentro da religião Wicca. O outro pilar da religião Wicca, pensando aí num lugar mais fundante, seriam os covens e tradições. Mas eu acrescentaria também hoje a via solitária, que a gente podendo problematizar ou não, ela é uma realidade. Ela é uma realidade e ela é uma verdade para quem vivencia ela. Então a gente pode pensar que a Wicca ela pode ser vivida e professada tanto no sentido de um coven, isso é um grupo formatado e orientado por uma tradição, em que há regras, há uma estrutura hierárquica ou flexível nesse sentido, aí há covens e covens nesse sentido de hierarquia, e muitas vezes tem um pano de fundo de uma tradição, isso é um corpo, um fundamento, outro, que aí ampliaria mais esses fundamentos, mas que estariam presentes também aqui, esses fundamentos que eu tenho trazido para vocês até aqui. Mas esse é um pilar muito característico da Wicca. A Wicca é vivenciada, então, em pequenas células e agrupamento de pessoas que professam aquela mesma expressão de Wicca que nós podemos denominar como uma tradição e formatada dentro de um coven. A ancestralidade, a presença da ancestralidade é um pilar muito interessante na Wicca. Primeiro porque quando Gardner propõe a Wicca, ele diz que a Wicca é a religião das bruxas perseguidas pelo processo político e religioso da Inquisição. É isso que ele propõe, basicamente, e que teria sobrevivido através de linhagens e segredos.
No entanto, isso é um mito fundante no sentido de que não há uma veracidade histórica comprovada e muitos autores de história refutaram essas teses, sobretudo as teses murraístas, né, da Margaret Murray, enfim. Porém, o que a gente precisa entender é que isso traz na Wicca a ideia de uma ancestralidade, um sentimento de comunidade que nos liga também a essas ditas bruxas e bruxos do passado. E não só isso, a ideia também de uma ancestralidade, de um saber que aí está contido dentro de caminhos espirituais já perdidos, que foram desses antigos paganismos e que hoje nós procuramos resgatar através de caminhos reconstrucionistas. E por último, e não menos importante, é a ideia do faça o que desejar se a ninguém prejudicar. É aí essas 8 palavras que cumpririam, então, a rede Wiccan, né? A ideia de uma ética wiccaniana. E essa ética englobaria muitos conceitos, tanto o conceito de responsabilidade pessoal, não a ideia de um pecado ou de uma punição, mas a ideia de que existe também um retorno, a ideia de que nossas ações implicam e reverberam algo nesse todo e que vai nos afetar, seja de forma semelhante ou distinta daquilo, mas vai haver, então, um afetar das coisas. E precisamos, então, ser responsáveis pela nossa vida. E quando eu faço o que desejar se a ninguém prejudicar, não se refere somente à arte mágica, não é fazer um feitiço para prejudicar alguém, não é isso. É também isso, mas é sobretudo a responsabilidade perante a própria vida num sentido seu, pessoal, como e também essa vida em volta nesse todo, nessa ecologia, nesse eco, né, nesse entorno, nessa totalidade do que compõe a vida. Então, esses foram 13 pilares dos fundamentos da religião Wicca. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O que você acredita que talvez não considerei e acha importante considerar, deixa aqui nos comentários. Ou se você já tinha pensado também na Wicca a partir desses fundamentos.